rubro-negra é aquele momento agora de união total entre time e também a nação rubro-negra para a gente ter totais capacidades para a gente ficar cada vez mais forte contra o maior desafio desse ano de 2023, que vão ser essas partidas contra o Fluminense. E falando sobre o Neto, né, realmente a casa caiu para ele porque o principal personagem, que é o Arzu, desse processo aí de Sampaoli contra o Neto, ele se pronunciou e falou que não teve nada disso do que o Neto falou em relação ao Sampaoli. Então vai perder um dinheiro bom e pode ser que tenha consequências mais graves para você, Neto. Em relação à parte médica, né? Notícias boas e também notícias ruins. A principal ruim é sobre o Matheus Cunha e a principal notícia boa é sobre o Matheus França e também o Everton Cebolinha. Sobre o mercado da bola, Hugo tem 3 propostas na mão para poder sair do time rubro-negro. Vamos ver se dessa vez ele escolhe algum time para poder dar prosseguimento para sua carreira. E infelizmente o zagueiro Otávio foi vendido por um valor bem baixo para o Famalicão. Depois eu converso com vocês sobre isso. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E caso gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Eu vou começar o vídeo falando sobre a casa do Neto, que realmente caiu, né? O Arzu, que foi ali o principal alvo desse entreveiro, né, entre Sampaoli e o apresentador Neto, que para mim é o maior comediante dos esportes na televisão, ele negou qualquer tipo de preconceito em relação ao técnico Sampaoli. E já sabe que vai tomar uma trolhada, né? Porque com certeza o Sampaoli vai vencer esse processo, até porque o Globo entrou em contrato com o Arzu, e o Arzu, ele esclareceu que, vamos abrir aspas, né? Não houve nada, não aconteceu nada de preconceito, não houve nada de comportamento. Eu acredito que aconteceu foi uma interpretação errada ali do Neto, um mal entendido. A informação chegou ao Neto diferente. Eu falei com o Neto e quero que os dois se deem bem. Eu gosto dos dois. Eles são peças importantes no esporte brasileiro. Eles são do bem. Eu torço para que tudo aconteça de bem. Houve um mal entendido de alguém. Então você vê que o cara é tão gente boa que ele nem reclamou do Neto, né? Para tu ver como é que o coração do Arzu é bom. Arzu, que é preparador de goleiros, tá? Eu acredito que houve um mal entendido de quem falou com o Neto. Porque houve algumas mudanças em relação ao vestiário, assim também como houve no vestiário rubro-negro, tá? Dia de jogo, é claro que eu estava no vestiário com os goleiros fazendo a preparação. Tenho que aquecer o goleiro. Eu faço parte da comissão direta ali, permanente. Tem o complexo modesto do Roma no CT, bem próximo ao vestiário onde ficam as comissões. O pessoal do CT pediu para que a comissão técnica do clube ocupasse outra parte. Na época falaram que ficamos chateados, mas isso não aconteceu. Nós continuamos trabalhando sem problema algum. Por isso que alguém levou a informação totalmente equivocada para o Neto. Irmão, vai ficar complicado o lado do Neto. Tomara que a partir desse momento ele pense um pouco mais na hora de proferir palavras, porque ainda mais um cara que está na televisão para milhões de pessoas assistirem, ele não pode chegar e fazer uma acusação sobre uma pessoa, acusação grave, e sendo essa acusação uma acusação mentirosa. Então é isso, né? Mentira tem perna curta e agora o Neto vai ficar com o bumbum quente lá nos tribunais. A gente vai jogar uma partida dificílima contra o Fluminense na noite de amanhã. E somente se a gente estiver unido, se formos um só, aquela simbiose time com torcida, que a gente vai passar. Até porque o Fluminense realmente, ele é favorito, tá jogando o melhor futebol do Brasil para a maioria das pessoas. E se a gente não estiver unido, a gente vai ter uma dificuldade muito maior, acredito eu, que a gente vai passar pelo Fluminense, só que vai ser uma partida bem complicada. Time a gente tem para isso, torcida a gente tem para isso. E para a gente ficar muito mais forte tem que ter aquela união do começo até o fim da torcida com os jogadores. O Flamengo não está jogando aquele futebol maravilhoso que a gente estava esperando ver. A gente está jogando partidas ali, ó, jogamos contra o Inter, contra o Atlético, jogamos bem. Dominamos o jogo e perdemos o jogo. Aí jogamos aí contra o Bahia, jogamos mal, mas ganhamos o jogo. Os jogos que a gente tem ganho no Campeonato Brasileiro, a gente pode estar jogando mal, mas pelo menos a gente está trazendo os 3 pontos. É melhor a gente trazer os 3 pontos e poder trabalhar com mais tranquilidade do que ficar perdendo um jogo atrás do outro. Subimos na tabela, não é o lugar que a gente esperava, mas
pelo menos a gente está vencendo as últimas partidas. Essa partida contra o Fluminense vai ser dificílima. Então, é o que eu falo. Eu montei o canal aqui na época, conversava com meu pai e até hoje eu penso nisso. O canal Fla Geral foi feito para tentar solucionar problemas, resolver problemas, tentar enxergar ali uma solução para quando o Flamengo está mal. E na minha opinião, a maior solução, a coisa mais incrível, a nossa maior carta na manga é a nação rubro-negra. E a nação rubro-negra jogando junto com o time vai dar bom. Caso for mal, caso vá caindo pelas tabelas ali nessa partida contra o Fluminense, joga uma partida horrorosa, beleza, vamos cobrar sim. Mas antes do jogo, vamos apoiar do começo até o fim. Terminou o apito, o juiz apitou, o Flamengo foi mal, aí tudo bem, mas antes a gente tem que realmente se unir, porque acredito eu que somente com uma simbiose sinistra ali entre torcida e time, a gente vai ter êxito nesse maior desafio do ano de 2023. Queria muito saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários e pra cima deles, nação rubro-negra. Poxa, Matheus Cunha, logo agora que você, pra mim, conseguiu a vaga de titular e acaba se contundindo. Vamos lá atualizar para vocês a parte médica, né? Até porque o jogador mais lamentado pela torcida rubro-negra é o Matheus Cunha. Matheus Cunha, que entrou no gol do Flamengo, entrou muito bem e para muitos torcedores ele já é o titular rubro-negro, assim como é para mim. A situação dele, ele está com problema no quadril e também no posterior da coxa, assim como está o Davi Luiz também, com problema no posterior da coxa. Esses dois jogadores são os que mais preocupam para essa partida contra o Fluminense. Partida decisiva pela Copa do Brasil. Vou atualizar para vocês também a situação do Felipe Luiz, do Varela, do Cebolinha e também do França. Vamos lá começar pelos que têm mais chances de ir para campo. Matheus França e Everton Cebolinha são os que menos preocupam para essa partida contra o Fluminense. A situação do Felipe Luiz e do Varela, elas são ali parecidas, né? Os dois já fizeram a transição e já estão treinando normalmente com o elenco rubro-negro, reforçando assim as nossas laterais, muito provavelmente, para essa partida contra o Fluminense. Pelo menos relacionado, esses quatro a princípio vão estar. Agora, Davi Luiz e Matheus Cunha, esses são umas incógnitas. Os dois são incógnitas para essa partida contra o Fluminense. Queria muito ver o Matheus Cunha no gol, até porque ele está numa fase ali de maior confiança do que o Santos. Pelo que a gente viu, não falhou nos gols que ele tomou nessas partidas. E o Santos ali, logo depois que entrou, já tomou um gol. Muitas pessoas falam que o gol ali foi defensável, mas a verdade é a seguinte: parece que o Santos, quando entra no gol, acaba chamando gol. Esse é um termo muito usado, né? Goleiro chama gol. O Santos está chamando gols. Ele, para mim, tem que dar uma treinada, tem que dar uma melhorada para depois pensar em voltar para o time titular do Flamengo. Mas se o Matheus Cunha não tiver condições de ir para jogo, vamos apoiar o Santos, que provavelmente seja ele o titular. Muita gente também comentando que botaria até o Hugo Souza no lugar do Santos, mas eu acredito que o Sampaoli não vai fazer isso. Então a parte médica é essa, galera. Esses quatro que eu falei com vocês com bastante chance de ir para jogo e o Davi Luiz. E infelizmente, né, o maior lamento da torcida é em relação ao Matheus Cunha de provavelmente não estar relacionado. Mas como ele é goleiro, né, vamos ver aí o que o departamento médico do Flamengo vai conseguir fazer correndo contra o relógio, até porque a partida é na data de amanhã. E falando sobre o nosso ex-zagueiro Otávio. Otávio, que não tinha muitas chances no time do Flamengo, o Flamengo emprestou o Otávio por Famalicão com opção de compra de 500 mil euros. Para mim, galera, minha opinião, valor baixo, porque a gente sabe que o Otávio era capaz de poder fazer dentro de campo. E aí, o Famalicão botou ele algumas partidas no sub, viu que ele era bom, botou ele no profissional, titular absoluto, vem engolindo e enchendo os olhos de outros clubes europeus. O Famalicão não é bobo. Comprou ele por 500 mil euros, que dá mais ou menos 2,5 milhões de reais, valor para mim baixíssimo, mixaria, e com certeza vai vender por um valor muito maior para outro clube europeu. O Flamengo detém em torno de 20% do passe dele. E como é o clube de formação do atleta, o Flamengo ainda ganha mais uma farpela caso seja negociado. Mas para mim não foi legal essa negociação. Podia botar pelo menos uns 50% para o Flamengo, quando tivesse algum outro tipo de negociação, receber um valor bem maior. Vide o valor baixíssimo que o Flamengo colocou para compra do passe do Otávio. Boa sorte, a gente espera que você arrebente aí na Europa. A gente fica com esse lamento porque várias peças na nossa zaga não encaixaram, né? Umas sim, mas outras não. E você poderia estar no meio desses jogadores tendo oportunidades também no time titular, no time profissional do Flamengo.
Pergunto a vocês, vocês acham que o valor foi justo? Não tinha como saber, né, se ele ia arrebentar ou não? Ou vocês, assim como eu, acham que é uma mixaria, ainda mais para um jogador que foi formado na base do Flamengo, que a gente sabe da capacidade dele, sabe que ele sabe jogar sob pressão? Para mim foi um valor baixo, coloque sua opinião aqui embaixo. E boa sorte, Otávio, daqui a pouco provavelmente vai ser vendido para outro clube na Europa. E o Flamengo vai ganhar em torno de 20%, ainda foi o que sobrou para o time rubro-negro nessa negociação. E a nação rubro-negra, o goleiro Hugo Souza, segundo o jornalista Jonas Stelman, ele recebeu 3 propostas, tem 3 propostas em mãos para poder sair no meio do ano do time rubro-negro. Uma delas é de um time da Série B do Brasil, e as outras 2 são do Marítimo e também do Braga, de Portugal. Galera, a verdade é a seguinte, o Hugo Souza, quando renovou o contrato com o time do Flamengo, recebeu uma bolada em relação ao salário. Ele ganha em torno ali de 400, 450 mil reais por mês de vencimento, né, de salário. E fica muito difícil para algum outro clube poder cobrir o que o Flamengo paga para ele. Goleiro aí que despontou no Flamengo e Palmeiras, quando estava o time todo do Flamengo com Covid, e ele pôde entrar ali e foi muito bem, se destacou. Mas como o contrato dele dava para vencer, o Flamengo renovou por uma barbada, né? Todo mundo na época queria que ele renovasse e infelizmente ele não conseguiu demonstrar dentro de campo o valor que o Flamengo deu para ele na hora da renovação. A verdade é a seguinte, tem 2 clubes de Portugal, pode ser que algum clube de Portugal pague esse valor a ele, que eu acho também meio difícil, né? Até por ser um jogador ali com pouca idade, com pouco tempo no time profissional, no time titular, né? E quando teve oportunidade não foi tão bem. Então, vamos aguardar, vamos ver se dessa vez o Hugo Souza consegue, né, dar prosseguimento para a carreira dele. A gente quer sempre o bem dos jogadores, a gente quer o bem também do Hugo Souza e quer, Hugo Souza, que você consiga despontar no futebol mundial, que a gente sabe que você é um bom goleiro, tem capacidade, mas infelizmente no Flamengo não conseguiu dar liga, né? Entrou com muita pressão ali, teve algumas falhas e acabou sendo recorrente essas falhas. Então, atualmente o goleiro Hugo é o 3º goleiro do Flamengo, tem essas 3 propostas em mãos e vamos ver o que vai escolher o goleiro rubro-negro, né? Se ele vai partir para outra ou se ele vai continuar aqui no time do Flamengo como reserva, mas recebendo um salário assim espetacular. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!